Querido Deus, querido Pai, nossa alma se constrange na Tua presença, todo o nosso ser se quebranta, se humilha diante do Senhor, do Seu grande poder, da Sua palavra. Recebe o louvor e a adoração do Teu povo nessa noite. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por todas as bênçãos, todos os milagres que o Senhor tem operado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém. Glória a Deus. Shalom, paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Querido Deus, mais uma vez nos expomos à tua santa palavra. Pedimos que teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê entendimento, discernimento, e assim possamos glorificar e exaltar sempre teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, certas manchetes do noticiário nos deixam assim impactados. Nós devemos sempre observar os acontecimentos atuais através das lentes das Escrituras Sagradas. Não apenas os eventos atuais em torno do mundo todo, mas todos os aspectos das nossas vidas. Devemos olhar com os olhos da Bíblia, à luz da Bíblia. Aquilo que os descrentes dizem de nós, aquilo que os incrédulos falam de nós, que somos bitolados, que somos fanáticos, é justamente o contrário. Não temos nada de bitolados, não temos nada de fanáticos, nós temos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habitando em nós é que faz toda a diferença. É a Bíblia que interpreta as notícias, e não as notícias que interpretam a Bíblia. Devemos olhar para as notícias, para os acontecimentos, à luz da palavra de Deus. A volta de Jesus Cristo é a nossa esperança. A volta do Senhor Jesus é a razão do nosso ser, é a razão do nosso existir, da nossa alegria. A nossa esperança bendita é a volta do Senhor Jesus Cristo. Não estamos preocupados com a hora, estamos preocupados com a volta dele. E não devemos agir como criancinhas quando estão viajando com seus pais de carro, e a todo momento elas ficam perguntando: quanto tempo falta? Quanto tempo falta para chegar? Quanto tempo falta? Assim como o pai que está dirigindo o carro sabe quanto tempo falta para chegar ao destino, assim Deus, o nosso Pai, sabe quanto tempo falta para o Senhor Jesus voltar. Mas não sabemos ao certo o quão próximo nós estamos daquela hora.
Sabemos que estamos próximo, sabemos que a volta está próxima, mas não sabemos o quão próximo exatamente estamos. Quando o Senhor Jesus falou do tempo anterior à sua volta, e Ele chamou esse tempo que antecede a sua volta de últimos dias. Portanto, nós não estamos vivendo os últimos dias agora, no século 21. Os últimos dias já começaram desde que o Senhor Jesus ressuscitou e voltou para o Pai. Então já estamos nos últimos dias há 2000 anos atrás. E quando Ele falou desse tempo, desse período que antecede a sua volta, Ele enfatizou o aumento de 4 coisas: guerras, terremotos, fomes e epidemias. Ele enfatizou que essas 4 coisas aumentariam cada vez mais. E esses sinais foram descritos por ele como as dores iniciais. Ele disse: quando vocês virem essas coisas acontecerem, saibam que ainda não é o fim. São as dores iniciais. Mas saibam que está próximo a volta do Senhor. Esses sinais que têm atingido o mundo inteiro. Antes dele trazer uma nova vida a esta terra, através da sua volta, oh, quão alegres nós ficamos só de pensar nisso. Que felicidade a volta do Senhor Jesus. Então, antes dele trazer uma nova vida a esta terra através da sua volta, ele nos falou destes sinais descritos aqui em Mateus capítulo 24. Há muito tempo os cientistas já vinham percebendo que uma possível onda de epidemia com consequências terríveis sobre toda a humanidade estava por acontecer. E essa grande epidemia que ameaçou a humanidade nos últimos dias, trazendo muito medo, no início era completamente ignorada pela opinião pública, até o momento em que ela começou a ganhar proporções cada vez maiores. Mas ela nos lembra que já tivemos anteriormente pelo menos outras 5 grandes epidemias que deixaram de ser epidemias e passaram a ser pandemias, como essa atual. Pelo menos 5 foram classificadas como as maiores. A primeira delas foi a peste negra, no século XIV, matando de 100 a 200 milhões de pessoas. A segunda considerada grande epidemia ou pandemia foi a da varíola. A varíola causou transtorno a toda a humanidade por cerca de 3.000 anos, até ser erradicada em 1980. A terceira considerada grande pandemia foi a da cólera, em 1817, matando centenas de milhares de pessoas. A quarta foi a gripe espanhola, 1918, matando de 40 a 50 milhões de pessoas. E a quinta pandemia considerada maior foi a da gripe suína, em 2009, que teve início no México,
E em pouco tempo se espalhou por todo o mundo, matando milhares de pessoas. Muito provavelmente, em cada uma dessas pandemias, as pessoas falaram da volta do Senhor Jesus. E provavelmente muitos acreditaram ser o momento da volta do Senhor Jesus. Esta é, portanto, essa que nós estamos vivendo, a sexta maior. Mas deveríamos nós baixar a guarda, porque o Senhor Jesus não voltou em nenhuma dessas 6 grandes pandemias, de forma alguma. É verdade que muitos já se esqueceram de todas essas pandemias passadas, e muitos querem esquecer logo dessa que estamos vivendo nesse momento. Mas eu gostaria de lembrar aos irmãos que há uma palavra, tudo isso nos leva a uma palavra que tem tudo a ver, escrita no Salmo 112. E eu gostaria que você abrisse comigo, por favor, no Salmo 112. Diz assim a palavra de Deus no primeiro versículo: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Isso nos lembra que o crente em Jesus recebe os mandamentos de Deus como sendo motivo de alegria para ele. Ele é bem-aventurado porque ele se compraz nos mandamentos de Deus. Ele se alegra nos mandamentos do Senhor Deus. Então ele recebe os mandamentos de Deus como um testemunho de Deus para ele. E não é peso para ele. Para ele, os mandamentos de Deus são uma fonte de prazer, de alegria. Enquanto que para o incrédulo, os mandamentos de Deus são pesados. Para o crente, os mandamentos de Deus são leves e prazerosos, para serem obedecidos com amor, para serem obedecidos com gratidão, para serem obedecidos com alegria da salvação. Louvado seja Deus. E no verso 2 ele diz: a sua descendência, a descendência do crente no Senhor Jesus, será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Quando ele diz, ainda no verso 3 e no 4, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. As trevas, a palavra trevas aqui é uma comparação aos tempos perturbados. É uma comparação a tempos difíceis, a tempos de provações. E o crente fiel, ele sabe que existem momentos difíceis. Deus nunca prometeu que nós não teríamos momentos difíceis aqui. Ele prometeu que estaria sempre conosco nos momentos difíceis. Amém? Deus nunca prometeu que você não teria lutas neste mundo, que você não teria dificuldades. Ele prometeu que estaria com você sempre, em meio às lutas, em meio às provas, em meio às dificuldades. Diga: louvado seja Deus.
Além disso, o crente fiel, ele sabe também que todas as coisas que acontecem para ele vão cooperar para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Do 5 ao 9, ele diz assim: ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O crente fiel, ele não se atemoriza de más notícias. Ele ouve uma notícia ruim, e o que mais nós ouvimos hoje são notícias ruins. O que mais você ouve no mundo hoje são as más notícias. O mundo está cheio de más notícias. Mas aquele que é fiel ao Senhor não terá medo de más notícias, não se atemorizará de más notícias. Glórias a Deus. Ao contrário do perverso, o incrédulo, quando ouve a má notícia, ele se enche de medo. Quando ele ouve que um problema está acontecendo lá longe, antes mesmo de chegar aqui, ele já está tremendo de medo. O mesmo que nos chama de fanático, o mesmo que nos chama de bitolado, de lavagem cerebral e essas coisas assim, ele olha para nós e fica confuso ao ver a nossa paz em meio às lutas, a nossa paz em meio às provas, a nossa paz em meio às dificuldades, e ele não entende. O versículo 10, finalmente do Salmo 112, nos diz: o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitos deles olham para nós com zombarias, riem de nós, zombam da nossa fé, mas a palavra de Deus diz que eles se enraivecem. O perverso vê tudo isso e se enraivece, ele range os dentes, ele se consome, e o desejo deles perecerá. Louvado seja Deus. São muitas lutas. Estamos na 6ª maior pandemia da história. E tantas outras doenças e epidemias que avançam cada vez mais. A depressão, por exemplo, avança cada vez mais. E se já houve um momento, e se já houve uma hora, em que os homens deveriam se preocupar com o seu relacionamento com Jesus, o momento é este. A hora é esta. Eu repito, se já houve uma hora em que os homens deveriam se preocupar com Deus, dizendo a essa geração: preparem-se. Deus está dizendo a esta geração: preparem-se. O momento
de se preocupar com Deus é agora. A hora de se voltar para Deus é hoje, não é amanhã, é hoje. A voz de Deus está ecoando por esse mundo perdido. A volta do Senhor está próxima. A voz do Senhor Deus está ecoando, preparem-se para a vinda do Senhor. E o diabo está lutando para nos distrair com picuinhas. O diabo está se esforçando para tirar-nos do foco. Não, porque fulano de tal me ofendeu. Fulano me magoou. São picuinhas do diabo para nos desviar do foco. Hoje eu não vou orar. Tenho tal coisa para fazer. Aí quando chega amanhã, novamente, hoje eu não vou orar porque eu tenho tal trabalho para realizar. Tenho tal compromisso. O pastor falou isso ou aquilo que eu não gostei. O pastor fez algo que eu não gostei. O irmão fez alguma coisa que me chateou muito. A irmã falou algo que eu não gostei, me magoou. Ok. Mas Jesus fez o quê? Para você se afastar dele. Jesus fez o que para você? Para que você desista. Ele disse em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no verso 36, de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adiantaria ao homem poder ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Amados, quando nós examinamos os acontecimentos do mundo à luz da palavra de Deus, nós vemos muitas indicações de que as coisas estão chegando a uma conclusão. Basta você olhar os acontecimentos à luz da palavra de Deus. O que Deus nos revelou na Bíblia, tudo está chegando a uma conclusão. O juízo de Deus, o juízo dos tempos finais, vão se tornando cada vez mais prováveis, se aproximando cada vez mais, à medida que o tempo vai passando. Nosso Senhor Jesus foi muito claro quando disse que esses acontecimentos seriam os sinais da sua volta. Esses que nós lemos em Mateus 24, do 1 ao 14. O Senhor foi enfático. Quando virdes esses acontecimentos, saibam que está próxima a volta do Filho do Homem. E ele chama-os, no verso 8, de princípio das dores. Ele diz em Mateus 24, 8, tudo isso, todos esses acontecimentos relatados aqui, os quais nós estamos assistindo, nós estamos vendo com os nossos próprios olhos, acontecendo no mundo inteiro. Ele chama de tudo isso é o princípio das dores. Sem dúvida alguma, essa mensagem não agrada nada àqueles que não têm interesse pela Bíblia. Apesar disso, ela é verdadeira. Deus virá. Deus trará o juízo sobre a terra. E ai dos inimigos de Deus. Inimigos de Deus são todos aqueles que
ainda não têm o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqueles que ainda não são propriedade integral do Senhor Jesus. Esses são os inimigos de Deus. Por outro lado, através de Jesus Cristo, Deus se torna amigo de todos aqueles que o recebem. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele diz no Evangelho de João, no capítulo 6 e no verso 37: o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Aleluia. Diante do cenário do Apocalipse, muitas pessoas têm entrado em pânico. Diante do cenário que temos visto acontecendo, muitos têm entrado em depressão. Outras pessoas simplesmente escondem a cabeça na areia e não querem ver nada do que se passa à sua volta. Outras ainda são indiferentes, não estão nem um pouco preocupadas. E se você fala para elas da volta de Jesus, elas zombam e dizem: essa história da volta de Jesus eu ouço há muito tempo. Isso já é falado há séculos e séculos. E o apóstolo Pedro já previu isso, que as pessoas zombariam em relação ao tempo da volta do Senhor Jesus, porquanto ele deixou escrito na sua segunda carta, 2 de Pedro, no capítulo 3, no verso 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Glória a Deus. Portanto, nós, crentes no Senhor Jesus, não vamos baixar a guarda, não vamos deixar de vigiar, não vamos tirar os olhos do foco que é Jesus, não vamos nos distrair com todas as sutilezas de Satanás e dos seus demônios, não vamos nos distrair, nos iludir com palavras dos zombadores, dos que não acreditam na Bíblia, dos inimigos de Deus, dos que dizem que é demorada a volta do Senhor Jesus. De fato, o apóstolo Pedro tem razão. Todas as gerações têm usado esse argumento de que o Senhor Jesus está atrasado. E gerações futuras provavelmente também usarão desse argumento. Mas não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas há um outro grupo, o grupo daqueles que se rebelam contra a Bíblia, contra os mandamentos de Deus, contra as verdades bíblicas. E eles então combatem com veemência a Bíblia, eles combatem com zombarias. Amados, percebem que há uma inquietação no mundo? Percebem que há uma inquietação grande no coração das pessoas? Uma inquietação que aflige as pessoas da nossa geração, dos nossos dias. Há um estado de insatisfação
que aflige o coração das pessoas. O único caminho para escapar desse desastre é Jesus Cristo. Amém? É voltar-se para o Senhor Jesus. Quem se converte a Ele encontra consolo. Quem rejeita encontra sofrimento, encontra perturbação, sofre. É pena que muitos ainda rejeitam ao Senhor Jesus e as Sagradas Escrituras. É pena que muitos que amam ao Senhor Jesus e as Sagradas Escrituras ainda estão iludidos com ídolos, com estátuas, com imagens que não podem fazer nada para o ser humano. É uma pena. O desejo de Deus é que todos deixem todas essas coisas, porque o desejo de Deus é que todos se arrependam. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus e das Sagradas Escrituras. Eu estou citando a Bíblia. Isso está escrito em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 10. Podemos aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dos mortos. E o apóstolo Paulo ainda diz em primeira carta a Timóteo, no capítulo 2 e no verso 4, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que é a verdade? Pôncio Pilatos, quando foi perguntado sobre o que é a verdade, ele não deu resposta nenhuma. Ele fez silêncio. O que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Esse é o desejo de Deus. Que todos cheguem ao arrependimento. Que todos cheguem ao conhecimento. Que todos sejam salvos através do conhecimento da pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus e das Sagradas Escrituras. Para encerrar, repetindo esse versículo de 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Podemos aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dos mortos. Te convido a um momento de oração em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, graças nós te damos, honras e louvores nós te damos por tua palavra santa, bendita e maravilhosa. Deus querido, muito obrigado por tua palavra que nos exorta, que vem nos despertar para esse momento que estamos vivendo, em que os sinais da sua volta, Jesus, estamos vivenciando em nossos dias, em nossa geração. Senhor, desperta a todo que dorme, desperta a todo aquele que está distraído. Senhor, tem misericórdia dos incrédulos, dos perdidos, dos inimigos de Deus, dos zombadores. Jesus, tem misericórdia do que ainda está iludido com a idolatria, mesmo crendo que Jesus Cristo é o Senhor, mesmo crendo na Bíblia, mas tem buscado forças em outros nomes, onde não há força, onde não há poder. Só o Senhor é Deus e não há outro.
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua própria vida por seus amigos. Jesus, só o Senhor morreu por nós. Jesus, em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, nós te louvamos. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós declaramos uma vez mais, com a nossa boca, crendo de todo o nosso coração, que Tu és o Senhor, Tu és o Filho de Deus, Tu és aquele que havia de vir, Tu és aquele que veio em carne, Tu és o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Recebe o nosso louvor nesta hora, a nossa adoração e a nossa gratidão. Pai, eu oro por cada membro desta igreja. Pai, eu oro por todos aqueles que atenderam ao apelo, trazendo uma oferta alçada este mês. Pai, o nosso dinheiro é para abençoar. O nosso dinheiro também tem um significado de confiança. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por todos aqueles que confiam, Senhor, nesse trabalho, que confiam, Senhor, na Tua palavra que é ministrada, que é pregada aqui, ó Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada um. Eu peço, Deus, que haja abundância na vida e nos lares de cada um. Pai, eu oro por aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, por provações. Eu oro por aqueles que estão passando por enfermidades. Eu peço, Deus, venha o Teu bálsamo, o Teu alívio, a Tua cura. Muito obrigado, Deus. A Ti sempre a glória, a honra, o louvor e o poder. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê o shalom, a paz. Amém.